muito bem-vindo a mais uma reflexão aqui no canal. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho, compartilhar um pouquinho com você a respeito de propósito. Você acredita que você tem um propósito na sua vida? Quando a gente aceita Jesus, né, como nosso Salvador, isso não para na gente mesmo. A própria palavra fala isso, porque nos orienta, né? Ide por todo mundo e fazer discípulos em nome de Jesus. E aí está a chave do nosso propósito, que corresponde a todos nós, né? Ide e fazer discípulos, porque é uma mensagem tão poderosa que ela não poderia terminar somente na gente, né? Se causa um grande impacto na nossa vida, naturalmente a gente vai querer transmitir essas boas novas de salvação para outras pessoas, para as pessoas que nos cercam ou até mesmo para mais pessoas. Então, algo natural. Esse é o propósito universal aí de todo o cristão. Mas, de forma muito específica, Deus coloca no nosso coração, gera no nosso coração aquelas promessas, né? Aquelas promessas individualizadas aí, personalizadas. Você sente que você tem uma promessa do Senhor? Muitas vezes a gente pensa assim, né? Há uma promessa de Deus. Pode ser algo para nossa vida, né? Algo que corresponda somente à nossa história, às nossas necessidades. Mas é muito além disso, porque o Senhor, quando ele faz algo não somente para nós, mas algo que vai abençoar as pessoas que estão à nossa volta, abençoar, quem sabe, a igreja, é sempre numa proporção maior. E aí é que está a chave, como tem que estar o nosso coração para receber, né, das promessas do Senhor. Não de uma maneira egoísta, não de uma maneira que vá se perder, né, ou se limitar à nossa própria história, mas algo que vá, talvez, causar um impacto, vai ter uma relevância maior no reino do Senhor. Então, fica comigo aqui até o final dessa reflexão. A gente vai ler um trecho bíblico aí, que vai nos dar um pouco de esperança se você está, aliás, bastante esperança, né? Se você está passando por esse processo aí, né, de esperar as promessas do Senhor. Quem sabe você tem no seu coração aí uma palavra de Deus, que Deus gerou no seu interior, o Espírito Santo gerou no seu interior alguma promessa de algo que iria acontecer na sua vida, algo específico aí que você ia começar a desenvolver, algum dom. Quem sabe, né? Estou falando com uma pessoa aí, um profissional. E quando a gente pensa em trabalhar para o Senhor, na obra do Senhor, existem vários caminhos, né? Deus é criativo. Você, como um profissional, você pode glorificar o Senhor com a sua vida, né? Você pode, como um dentista, como um professor, como um advogado. Olha que incrível que é exercer uma profissão com ética, com moral, com a verdadeira ética e moral que vem do cristianismo, que vem de uma vida cheia de temor ao Senhor, né? Está, na verdade, aí deficiência, né? Uma deficiência na sociedade, pessoas de caráter e de postura ética. Então, isso já seria, assim, um grande testemunho, você praticar a sua profissão na sociedade de forma correta, ou um comerciante, um empresário. Olha que incrível! A maioria das pessoas aí que são empresárias, pelo menos as que eu já tive contato, são pessoas às vezes que se deixam levar pela ganância, se deixam levar pela exploração dos seus funcionários, das pessoas, tudo em favor do lucro, né? O capitalismo acaba falando mais alto do que um sentimento de humanidade, muitas vezes. Muitas vezes são empresas aí que não priorizam o bem-estar do funcionário
E olha como uma pessoa assim que é cristã e que procura viver o propósito do Senhor na sua profissão e ter relevância no reino do Senhor, pode ser um grande diferencial como um empresário, como uma pessoa que trata bem seus funcionários, seus colaboradores, ou um ambiente saudável, uma empresa saudável, que não vai estar explorando, né, os seus colaboradores, mas vai estar incentivando a crescer, a se desenvolver. Olha que incrível que uma pessoa pode ser usada assim, mas também tem aquelas que são totalmente separadas para uma obra específica, para se dedicar exclusivamente à obra do Senhor, né? Como pastores, missionários, pessoas que se dedicam, né? Pregadores, que se dedicam inteiramente para a obra do Senhor. Então, quem sabe você aí, em alguma área, né, das necessidades aí da sociedade, você se encontra. Ou se mesmo se você tem essa dúvida, né? Quem sabe é uma pessoa mais jovem que eu tô falando aqui e tem uma dúvida em relação à profissão. É importante você perguntar para Deus, né? Perguntar, Senhor, de que maneira que eu posso ser útil? Porque a nossa vida, ela não tem sentido. Isso, claro, para alguém que já teve um encontro com Jesus, eu te digo, a nossa vida não tem sentido somente quando termina em nós mesmos, nas nossas necessidades, né? Se a gente dia após dia vai lá, se dedica àquela profissão e só tá buscando conquistar mais coisas, né? Adquirir ou pagar parcela de carro, de casa, né? Enfim, mesmo que seja só pela sobrevivência, mas que a gente só pense em nós mesmos ou pensar em se qualificar e não pensar que todas as coisas que a gente faz, elas têm um propósito maior, elas podem ser usadas em benefício, né, do reino do Senhor, em benefício de proclamar as boas novas de salvação, dar um bom testemunho na sociedade, porque também tem profissões, né, que pela ética você não vai poder, né, falar, verbalizar que você é cristão, que você, né, ama o Senhor, não vai poder, né, falar ali com os seus colegas de trabalho ou com os seus clientes. Mas a sua postura, a sua forma de lidar profissionalmente já vai causar um impacto, né? E muitas vezes a gente também prega, principalmente a gente deve pregar sem palavras, né? Com a nossa postura, com a nossa conduta, com a forma como a gente lida no dia a dia, porque que é coisa mais desafiante que a rotina. Por mais que uma pessoa ame a sua profissão, tem o peso da rotina, dia após dia, e nem todos os dias vão ser bons. Ou se você lida com muita gente, olha que desafiante é lidar com pessoas, conviver com pessoas. Isso já é muito desafiante. Se você procura ter uma vida centrada em Deus, né? Se abastecendo do amor do Senhor na sua vida e com essa consciência de que você é um testemunho vivo de Jesus, você vai lidar diferente aí com as adversidades, com os desafios nas relações, com os problemas. Isso, Deus nos capacita para isso, né? E a relação com o Senhor faz a gente ter essa conduta diferente. Isso não é algo que a gente vai estar forçando uma barra. Vai ser algo natural, que é uma capacidade que Deus dá para aqueles que se relacionam com Ele. Só que a gente tem que ter essa consciência, né? A consciência de que a nossa vida, ela carrega um propósito maior. Seja na nossa vida no cotidiano aí, formal, né? Numa profissão, que a gente vai estar, sim, exercendo a nossa profissão, mas exercendo com propósito, de forma consciente, cuidando do nosso comportamento, da nossa conduta. Ou seja, uma pessoa aí que foi separada exclusivamente para a obra do Senhor. E quem sabe você está aí nesse processo, tentando entender e fazendo aquela perguntinha clássica que eu acho que todo cristão que está se relacionando com o Senhor e que sente arder aquele desejo de algo a mais,
se faz, né? Que a gente pergunta assim, Senhor, qual é o propósito da minha vida? O que o Senhor tem para mim? E olha que maravilhoso é a gente fazer essa pergunta e a gente entender que a nossa vida ela só faz sentido realmente quando a gente se coloca nesse lugar de estar no centro da vontade do Senhor. Porque muitas vezes o que a gente quer, o que a gente deseja para nossa vida não vai ser o que é bom para nós. Aquilo que a gente deseja às vezes não passa de uma ilusão, porque Deus nos conhece mais do que a gente mesmo, né? A gente nem se conhece tanto assim. Muitas vezes a gente acha que ir para determinado caminho é que vai ser bom, e não, Deus nos conhece. Ou às vezes Deus entende, conhece o nosso potencial, às vezes Deus sabe muito mais, né? Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu não sei falar direito, eu sou inseguro, eu sou tímido, e Deus colocou no seu coração, arder no seu coração algo maior, né? Algo mais relevante. E aí você se diminui pensando, não, mas peraí, eu não. Ou quem sabe uma pessoa com um instrumento, né? Quem sabe uma pessoa que sabe tocar um instrumento, gosta de louvar o Senhor com música e pensar, eu nem toco tão bem assim, mas Deus colocou no seu coração que você vai impactar aí o seu ambiente, as pessoas que vão passar por você, você vai impactar com a música, com a arte. E você vai se diminuindo, achando, não, mas olha, eu nem sei tocar direito, isso e aquilo. E a gente precisa entrar nesse lugar do centro da vontade do Senhor, entender o que Ele tem para nós e entender que Ele vai nos aperfeiçoando no meio do caminho enquanto a gente dá passos de fé em direção a esse propósito que Ele colocou no nosso coração. Isso é muito importante, né? A gente não se perder aí nessas falas, né? Nesses pensamentos de, eu não posso, não sei o quê, isso é demais para mim. Porque a gente entender que é Deus que faz, né? É Deus que realiza a obra. A gente só tem que se colocar à disposição e dar esses passos, às vezes, que são passos ousados, muitas vezes, para nós mesmos, né? Quem sabe você recebeu uma promessa aí que você vai contar a sua história, o seu testemunho num livro. Você tem que dar alguns passos para isso acontecer. Você tem que já procurar, escrever, procurar, né? Como é que faz para publicar um livro, né? Dar esses passos, esses passos de fé. Esses dias eu estava vendo um testemunho de um pregador que ele recebeu essa promessa do Senhor, que ele escreveu um livro. E aí ele colocou já nas redes sociais dele, ele colocou, olha, em breve vai ter a publicação, vai ser publicado o meu livro. E ele disse que não tinha uma página escrita, mas ele deu um passo de fé e foi procurar como que se publica o livro, como o que precisa e tal, foi investigar, né, que caminhos que ele ia ter que tomar para isso acontecer. Porque Deus coloca o desejo no nosso coração, mas a gente precisa cooperar com o Senhor e dar esses passos de fé, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que no natural a gente pense, meu Deus, isso é loucura, eu tô viajando aqui na maionese, eu tô, né? Porque é normal a gente ficar confuso, a gente ficar pensando, não, mas não tô vendo acontecer nada. Mas é a gente se entender, né? Que nós somos cooperadores da obra do Senhor e a obra não é nossa, a obra é do Senhor, até mesmo na nossa vida, nas nossas, no que nos falta, né? Nas nossas incapacidades. Porque Deus, né? Você de repente já deve ter ouvido essa frase também, bem conhecida, que Deus não chama os já capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, o importante é que o nosso coração esteja totalmente voltado ao Senhor e Ele vai nos capacitando. E eu quero ler para nós um trecho que está no livro de Salmos e que eu me identifiquei muito na questão desse processo aí de espera ou de preparo. Até a promessa acontecer, a gente precisa ter um posicionamento, né, na nossa mente de vigiar as coisas que a gente pensa.
A gente não pensa assim, ai, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, ai, eu não sou nada mesmo, eu nunca vou ser nada. A gente tem que ir excluindo, descartando essas mentiras na nossa mente. Entender que são ciclos. A nossa vida, ela se dá em ciclos. E de repente a gente está no ciclo do preparo. A gente está no ciclo dos pequenos posicionamentos de fé que exigem um preparo da nossa parte para a gente chegar naquele lugar que a gente vai pensar, opa, agora tudo faz sentido. A gente vai olhar para trás e vai pensar, opa, tudo faz sentido. Deus estava me preparando para eu executar essa tarefa no reino. É para isso que eu nasci. É para isso que eu sirvo. É para impactar nessa área aqui, no reino do Senhor, né? Porque todos nós que somos cristãos, que amamos ao Senhor, a gente tem esse desejo ardente que a nossa vida tem uma relevância, um propósito, um sentido. Eu acredito que todo ser humano na face da Terra, que talvez seja como a questão da morte, da eternidade, né, de Deus, que você já deve ter ouvido falar, que todo ser humano tem um buraco no seu interior que só é preenchido com Deus, então algo existencial. E talvez também dentro de nós tenha esse buraco aí do propósito, porque nós fomos criados para louvar o Senhor com a nossa vida, para glorificar a Deus com a nossa vida, para dar testemunho de Jesus. E não só quando a gente aceita Jesus, mas olha quantas pessoas também que estão longe, né, que não aceitaram ainda Jesus, mas têm essa ânsia, que a sua vida tenha uma relevância, que tenha um propósito, que faça um sentido. Nós, seres humanos, a gente carrega essa ânsia dentro da gente. A gente quer descobrir, né, por que nascemos, por que existimos, qual o sentido e o propósito da minha existência. Então, aí já carrega uma chave eterna, muito importante, né, da nossa influência no reino do Senhor. Que Deus quer que a gente se posicione e dê passos ousados de fé aí a caminho do nosso propósito. Então, eu vou ler para nós aqui Salmo 119, o versículo 81, que eu achei tão interessante, porque muitas vezes a gente está nesse lugar, enquanto a gente está buscando um propósito de Deus para a nossa vida, a gente está nesse lugar aqui, olha como eu vou ler. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa e pergunto: quando me consolarás? Olha que lindo, que profundo para a gente pensar, que é um sentimento natural, né, da nossa humanidade, a gente fazer esses questionamentos e perguntar e ficar às vezes, por vezes, quase, né, estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, porque as respostas, o trabalhar dentro do que é o nosso propósito da nossa vida, tudo vem das mãos do Senhor. Por mais que a gente se empenhe, se esforce, se Deus, né, você já deve ter ouvido também essa frase, se Deus não abre a porta, é em vão o nosso trabalho, é em vão o nosso esforço. Então a gente tem que buscar essa percepção, essa sutil percepção de quais os passos a gente deve se movimentar. E aí entra uma chave muito importante que eu também tenho que frisar nesse vídeo, que nada faz sentido. Toda essa nossa fala de propósito, de relevância, de estar no centro da vontade do Senhor, de impactar, né, a sociedade com o reino do Senhor, com a relevância que é o reino de Deus, nada disso faz sentido se a gente não se colocar nesse lugar aí de intimidade com Deus. Porque aí a gente vai conseguir cooperar da maneira certa com Deus, tendo essas percepções sutis do Espírito Santo, quais os movimentos que a gente tem que dar na nossa vida. E por vezes a gente vai lutar com esse sentimento, né? Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação. Mas na tua palavra
coloquei a minha esperança. Então, que a gente também coloque a esperança na palavra do Senhor, né? Tudo aqui que está registrado na Bíblia Sagrada, nas percepções que o Espírito Santo dá no nosso espírito, e que a gente possa aguardar com paciência pelas promessas de Deus na nossa vida, entender que tudo tem um propósito para Deus. Deus não nos esqueceu, Deus não nos deixou ali num canto abandonado. Se você fez aquela oração e colocou assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Deus se agrada disso, né? Deus deseja usar a nossa vida para um propósito maior, para ajudar, auxiliar outras pessoas, para impactar o reino de Deus, para estabelecer também o reino de Deus nessa terra. Então Deus deseja isso, e enquanto você está nesse caminho aí, que você talvez não entenda muita coisa, não veja sentido em muita coisa, vai caminhando em fé, passo a passo, vai buscando a orientação do Senhor nos detalhes da sua vida, buscando intimidade, buscando crescer em Deus, porque a obra maior é dentro de nós. Não adianta nada a gente fazer e acontecer fora, enquanto o nosso interior ele não é trabalhado, enquanto a gente não desenvolve uma verdadeira intimidade com Deus, porque a gente só pode falar para as pessoas daquilo que a gente viveu, né? A nossa transformação, as nossas convicções de fé. Então, busque esse lugar, primeiramente, busque descansar em Deus aí, que Deus tem mais para você, Deus tem muito prazer em realizar aquelas promessas que Ele coloca no nosso interior. Deus deseja nos abençoar para que a gente possa iluminar essa sociedade, né? Com a glória do Senhor na nossa vida. Então, fica com essa palavra, com essa reflexão. Abraço e até o próximo vídeo.